Alguma dúvida com relação ao que a gente viu até agora? Então, na segunda VA, nós vamos ver dois delineamentos experimentais, ou seja, duas formas de organizar e conduzir experimentos, as duas mais comuns, e todos eles, e depois disso, duas formas de organizar os tratamentos, que são ou seja, vamos ver o delineamento inteiramente casualizado, delineamento em blocos completos, e depois disso nós vamos ver o arranjo fatorial de tratamentos e o arranjo em parcelas subdivididas. O delineamento é a organização. Como é que eu vou organizar os experimentos no local em que eu vou fazer. Todos os delineamentos experimentais são formas do modelo linear geral. Um caso específico do modelo linear geral. O mais simples que tem é o inteiramente casualizado. Ele é o mais simples porque é o único que não tem controle local. Todos os demais têm controle local. Tá? De alguma modalidade. Seja o controle local através do bloco, que é o caso mais comum, seja através de dois ou mais controles locais diferentes simultaneamente. Quadrado latino, quadrado greco-romano. Em ciências agrárias, basicamente, em agronomia, basicamente utilizamos ou o DIC ou o DBC. Hoje nós vamos falar sobre o DIC, delineamento inteiramente casualizado. Ele é o único que não usa o controle local. Então, quando é que nós fazemos um experimento no DIC? Quando o ambiente é homogêneo ou você não consegue reconhecer a heterogeneidade de forma tal que possa controlar. Ou seja, nós usamos o DIC quando não podemos ou não devemos usar o princípio experimental do controle local. Só utilizamos casualização e repetição. Tá? Como só tem esses dois, como não tem o controle local, tudo que não é tratamento, toda variação que não é devida ao tratamento, é considerada como, por definição, sendo devida ao acaso. Ok até aqui? Normalmente, ele vai ser usado em experimentos de laboratório ou caso de vegetação. Por que isso? Porque são ambientes mais homogêneos. São ambientes em que o ambiente varia menos. Por variar menos, são ambientes que têm uma tendência maior de não precisar o controle local. Tá? O que isso quer dizer? Não é porque laboratório vai ser DIC. Mas se for DIC, é mais provável que tenha sido no laboratório do que no campo. Tá? Você não escolhe DIC, DBC, quadrado latino, porque é laboratório, caso de vegetação ou campo. Você escolhe baseado nas condições do seu experimento individual. Por exemplo, você está no laboratório. Tudo perfeitamente controlado. Ok? Ou seja, não é um laboratório da Rural. Você vai precisar de 1000 placas de Petri. Mas só tem 100. O que é que você faz? Não diz para o seu professor, compre mais 900. Tá? Então, você não tem essa saída de dizer, compre mais 900. O que é que você pode fazer? Interrogação. Estou perguntando a vocês o que é que você pode fazer nesse cenário. Você fazer em partes. Faz 100, depois faz 100, depois faz 100. As condições agora são homogêneas? Sim ou não? De um lote de 100 para outro lote de 100, as condições são iguais? Não. As condições não são mais iguais. Por quê? Você vai fazer o meio que você vai colocar na placa
em vezes diferentes. Então, talvez, por mais que você faça tentando garantir que as condições são iguais, talvez de uma rodada para outra tenha diferença. Se faltar luz e passar um tempo com a temperatura diferente do que deveria, vai afetar igualmente todas as vezes de 100? Vai afetar aquelas vezes em que ocorrer esse problema, mas não as outras. Então, é no laboratório, as condições em cada remessa são homogêneas, mas no conjunto geral as condições não são mais homogêneas. Porque você não conseguiu fazer tudo de uma vez só. Faz sentido? Então não tem isso de laboratório é DIC. Se for DIC, é mais provável que tenha sido no laboratório do que no campo. Mas um outro exemplo. Você está fazendo um experimento no campo, que vai utilizar 20 unidades experimentais, de 5 metros quadrados cada um. Ou seja, você vai utilizar 100 metros quadrados somente para fazer seu experimento. Esse campo é homogêneo ou heterogêneo? Provavelmente, com 100 metros quadrados. Com 100 metros quadrados. Será que tem tanta variação assim de solo ou de... em 100 metros quadrados? Essa sala mede 100 metros, quase. 3... Essa sala mede 64 metros quadrados, se cada quadrado desse aqui tiver 1 metro, mais ou menos isso. Será que tem tanta variação do solo? Uma coisa desse tamanho aqui que justifique eu dizer que não é um ambiente homogêneo? Dificilmente. Pode ocorrer, mas é provável? Então, será que é um experimento no campo, mas será que necessariamente eu tenho alguma coisa para controlar aqui? Entendeu o que eu estou dizendo? Não é ser campo. É ser campo e eu ver, olha, eu tenho uma inclinação. Se eu tenho uma inclinação, eu vou ter diferença de solo ao longo das posições. Eu vejo mato, diferentes coberturas de mato na área antes de fazer o experimento. Então eu vou ter invasoras diferentes, a cobertura de mato provavelmente indica diferença de fertilidade do solo. Então eu estou vendo o que eu estou controlando. Mas não é porque é campo, é porque eu tenho essas diferenças. Da mesma forma que não é porque é casa de vegetação ou laboratório. Eu tenho isso ou tenho aquilo que eu vou controlar. Eu preciso identificar a necessidade de controle. Se eu identificar subambientes mais homogêneos, aí eu uso o controle local. E ao usar o controle local, eu não posso usar mais o DIC. Se eu não identificar isso, eu uso o DIC. Independente de ser no laboratório ou no campo. O que define não é laboratório-campo. O que define é eu consigo identificar heterogeneidades que vale a pena controlar? Se eu consigo, eu não uso o DIC. Se eu não consigo, eu posso usar o DIC. Está fazendo sentido? O ponto-chave é o seu experimento. É onde você vai conduzir o seu experimento. Tá? Isso inclui material, inclui mão de obra, inclui recursos, qualquer de natureza, e inclui o ambiente físico, propriamente dito. Se você não identifica claramente coisas para controlar, você usa o DIC. É o segundo delineamento mais comum. Depois do delineamento em bloco, que já usa o controle local. O modelo do experimento, quando a tela desse DIC vai voltar, é esse aí. O DIC é o exemplo que nós usamos como base do modelo linear geral. Por quê?
só tem duas fontes de variação. Ou é tratamento, ou é acaso. Toda variação se divide exclusivamente nesses dois componentes. Tá? Já que a média não varia, por definição. Tranquilo até aqui? Quais são os requisitos do DIC? O que é que tem que acontecer para o DIC ser válido? Os efeitos têm que ser aditivos, os efeitos têm que ser independentes, o acaso tem que ser independente do tratamento. A variação do acaso deve ter distribuição normal com média zero, ou seja, o acaso nem deve favorecer nem desfavorecer os tratamentos, e deve ser homocedástico. Eu falei na aula do modelo linear, mas vou falar de novo. Homocedástico quer dizer que eu tenho que ter uma única variação do acaso, mais ou menos igual para todo mundo. Por definição, a variação do acaso é a variação entre as parcelas de um mesmo tratamento. Ou seja, a variação que não se deve ao tratamento, a variação entre as parcelas do mesmo tratamento. Então, por definição, cada tratamento tem a sua variação do acaso. Faz sentido? Só que se cada tratamento tem sua variação do acaso, como é que eu poderia separar a variação do tratamento da variação do acaso, para poder comparar as duas? Eu não poderia. Então, a gente assume que existe uma única variação do acaso que é igual para todo mundo, homocedável. Vamos lá. Por definição, como é que a gente calcula a variação do acaso? Por definição, o que é a variação do acaso? É a variação entre as parcelas que têm a mesma condição, o mesmo tratamento. Concorda? Então, por definição, cada tratamento tem sua variação do acaso. A forma que a gente vê a variação do acaso é entre as parcelas de um único tratamento. Tá ok até aqui? Mas se cada tratamento tiver uma variação do acaso diferente, como é que eu vou separar o que é o acaso do que é o tratamento, se eu vejo essas duas coisas nas mesmas unidades experimentais? Seria possível separar as duas? Não. Eu não teria como separar as duas, porque eu via as duas coisas nas mesmas parcelas. A diferença entre os 5 dedos da mão esquerda era uma variação do acaso. A diferença entre os 5 dedos da mão direita era outra variação do acaso. Mas a diferença entre a mão esquerda e a mão direita eu vejo nos 5 dedos da mão esquerda e da mão direita. Se essas duas variações do acaso são diferentes, eu não consigo separar o que é a variação da mão, do tratamento, do que é a variação do acaso entre os dedos de uma mão. E ao não conseguir separar, eu não consigo comparar a diferença das mãos com a diferença do acaso. Está fazendo sentido? Mas se eu admitir que a variação desses 5, é mais ou menos igual com a variação desses 5, existe uma única, eu posso admitir que existe uma única variação do acaso igual para todo mundo. Concorda? Então eu posso calcular essa variação do acaso geral separadamente da do tratamento. E agora eu posso comparar a variação entre os tratamentos com a variação do acaso, para saber se os tratamentos estão causando mais variação do que aconteceria somente devido ao acaso. Melhorou? Por isso que a gente precisa da homocedável. Por isso que a gente precisa que exista uma única variação do acaso mais ou menos igual para todo mundo. Para poder permitir fazer a análise da variância. Separar a variação total em partes. Brincar de Jack com o estripador. Vamos por partes. A variância é uma soma de quadrados, soma dos quadrados dos desvios dos pontos em relação à média, dividido por um grau de liberdade, n-1.
A variância não é aditiva. Mas soma de quadrados é aditiva e grau de liberdade é aditivo. Então, o que é que a gente faz? Divide os graus de liberdade e as somas de quadrados entre tratamentos e acaso para poder calcular a variância do tratamento e a variância do acaso. Tá ok até aqui? Esse cabo é uma merda. Eu já usei esse cabo mais de uma vez e ele tem algum ponto dele meio quebrado. Aí fica nesse pisca-pisca. É bom se tiver aluno epiléptico. Bem, então o que é que a gente vai fazer? Vai dividir os graus de liberdade e as somas de quadrado. Tá? Com base no modelo, a média não varia. Então, todos os graus de liberdade e toda a soma de quadrados vão ser divididos em duas partes. Tratamento e o que não é tratamento é o acaso. Tratamento a gente calcula diretamente, a gente calcula a variação total, calcula a variação do tratamento e o que sobra, por definição, é o acaso. Tá ok até aqui? O tratamento, a gente vê numa parcela ou no conjunto de parcelas que recebe o tratamento? O efeito do tratamento, a gente vê em uma parcela individual ou a gente vê no conjunto de parcelas? No conjunto. Porque um individual tem tanto o efeito do tratamento quanto o efeito do acaso. Então a gente só vê o tratamento no conjunto. Isso tem uma outra característica. 5 dedos da minha mão. Eles são iguais? Então, existe variação do acaso entre os 5 dedos. Bem, na realidade não é variação do acaso, é variação do dedo mesmo. Mas vamos dizer que é a variação do acaso. No conjunto, você consegue ver essa variação do acaso? No conjunto, a variação do acaso some. Correto? Não é que tenha desaparecido a variação do acaso, mas no conjunto se espera que ela se anule. Porque o maior junta com o menor e desaparece essa variação. Então, como é que a gente vê o efeito do tratamento? A gente vê no conjunto das parcelas. A variação do acaso, a gente vê em cada parcela. Faz sentido eu comparar isso? 5 com 1? Não faz, né? 5 com 1. Eu não posso comparar. Eu não posso dizer que vocês duas são mais pesados que eu. Vocês duas são, mas eu posso dizer que vocês duas são mais pesados que eu, porque vocês são. Juntas. Embora eu seja bem mais pesado que qualquer uma das duas isoladamente. Então o que é que a gente faz? Se eu for comparar o peso de vocês duas com o meu peso, separar. Mas como é que eu separo? Pesa um e depois pesa outro. Como é que eu vou separar o efeito do acaso do seu peso do tratamento aluna-professor? Se eu considerar o peso de uma e o peso da outra. Eu preciso separar o acaso aluno-professor, vocês três contra eu. Como é que eu faço isso? Junto vocês três. Eu mato a variação do acaso de vocês três. Correto?
Só que depois eu vou querer comparar a variação do acaso entre aluno e professor com a variação do tratamento aluno-professor. Professor é mais gol do que aluno. Como é que eu posso sair de 3 para comparar com 1? Hein? Como? Tem como? Como? Você deu uma sugestão. Considero cada um dos 3. Eu não posso considerar cada um dos 3 separadamente, porque aí eu não separo a variação do acaso da variação do tratamento aluno ou professor. Qual é a outra coisa que eu posso fazer? Considerar o conjunto, não é isso? Mas eu vou comparar vocês 3 contra eu? O peso dos 3 comparado com o meu peso? Já teve caso que se eu fizesse isso, eu ia ser mais pesado que as 2 pessoas juntas. Mas não vai ser o caso aqui. O que é que eu posso fazer? Certo. Mas eu não quero comparar a variação do acaso com a variação do tratamento. O acaso acontece individualmente ou acontece no conjunto? Não. Individualmente. Se anula no conjunto. Então eu fiz o conjunto para poder matar a variação do acaso. Mas eu preciso, eventualmente, comparar a variação do conjunto com a variação do acaso. Correto? Para saber se o conjunto está causando variação realmente. Se não é somente o acaso. Faz sentido? Como é que eu posso fazer isso? Fácil, gente. O que é que vocês fazem todo semestre? Todo semestre, toda disciplina vocês fazem isso. Hã? Sim, prova. Vamos pegar as provas. Vocês têm pelo menos 2 notas. Vocês comparam a soma das 2 notas com 7 ou com 14? Você passa por média com 7 ou você passa por média com 14? 7. Como é que você saiu de 2 provas para 7? Se você fizer as 2 provas e tirar 6,5 na soma das 2 provas, você foi aprovado ou não? Na verdade, quase que você não faz final, né? O que é que você faz? Soma e divide. A variação do acaso, você tirar 10 numa prova e tirar 4 na outra, você é tão aprovado por média quanto se você tirar 7 e 7. Confere? Então, o que é que você faz agora para comparar o tratamento com o acaso? Soma e divide. Porque aí você mata a diferença entre as repetições quando somou. Mas volta para a base de uma unidade experimental quando divide. E aí pode comparar a variação do conjunto com a variação individual do acaso. Faz sentido? Só isso. Parece um bicho de 7 cabeças, mas a lógica é essa. Eu quero comparar um conjunto contra um. Eu preciso do conjunto. Porque se eu não tiver no conjunto, eu não consigo separar acaso de tratamento. Então faço o conjunto para poder ver o efeito geral do tratamento. Só que eu não posso comparar o peso de 3 pessoas com o peso de uma. A soma de vocês 3 deve dar uns 180 quilos. Talvez mais do que isso. Eu estou pesando hoje de manhã 86. Sou mais, com a possível exceção sua, eu com certeza sou mais pesado que vocês duas. Mas não dá para eu comparar diretamente o meu peso com o de vocês 3, é sacanagem. Então, somo vocês 3, divido. A média de peso
vai dar provavelmente na casa de 70 quilos, 60 e alguma coisa. E aí dá para afirmar com bastante segurança que eu sou mais pesado que vocês. Está fazendo sentido a lógica? Por isso que a gente soma e divide. Porque a variação do tratamento é no conjunto das parcelas, e a variação do acaso é na parcela individual. Tranquilo? A teoria é só essa. Certo? Aí são 4h30. Vocês querem continuar para a gente ver a primeira parte da prática? Então, eu vou parar essa aqui. Um trabalho é. Não. O outro trabalho você vai ter que fazer as contas. Aí pode ser com sais ou pode ser com a calculadora. Aí o gosto é da freguesa nesse caso. Aí é com você. Se quiser baixar o Sysvai, usar o Sysvai. Se quiser baixar o Saeg, usar o Saeg. Se quiser usar o R, ou se quiser usar o SAIS. Ou se quiser usar a calculadora do celular. O trabalho de análise, eu não peço para você usar um programa. No trabalho de interpretação, eu dou a saída do programa, então você não precisa usar o programa, mas precisa ler a saída do programa. Ok?